Facebook, conhecer um pouco mais o nosso trabalho, o nosso ministério. E eu estou feliz hoje de estar aqui com minha esposa Priscila, né? Vocês podem ver ali na foto do meu lado, o meu filho mais novo, Davi, né? Que esse mês vai fazer 17 anos. O irmão dele, o Felipe, que está nos Estados Unidos, vai cursar o último ano da faculdade agora, a partir de agosto. E um privilégio tê-los aqui conosco. Ali na frente são os meus pais, o pastor Neco. Então, sou na verdade, eu sou terceira geração de pastores. O meu avô, o pai da minha mãe, o pastor Walter Cacho, foi um grande pastor aqui no Brasil há muitos anos, intérprete de Billy Graham, né? Pegamos essa unção de intérprete, né, Marcos? E meu pai vai completar 82 anos, um homem de Deus e uma grande inspiração na nossa vida. E aí do meu lado lá o meu irmão Paulo, ele é mais novo que eu, um pouquinho mais alto, né? Tem 1,94 de altura. E a esposa dele, a Vanessa, o Junior e Brandon, moram lá em Raleigh, North Carolina. E um dia eu perguntei para os meus pais, por que o Paulo ficou tão alto e eu fiquei com essa estatura econômica? E aí eles falaram que quando o Paulo nasceu, eles amamentaram ele com leite de cabra. Eu falei, e eu? Leite condensado. Isso explica duas coisas, viu, Marcelo? Primeiro, a minha estatura. Segundo, a minha doçura. Aleluia. Suficiente para conquistar o coração dessa moça. Esse ano, em maio, nós completamos 25 anos de casados. Já pensou? Bodas de prata. Eu mereço uma medalha. E ela um troféu, né? E muito feliz de ter o Davizão também com a gente aqui. Volta em agosto para terminar o seu último ano também de high school. Mas é muito bom estar na casa de amigos e na casa do Pai. Vou começar essa manhã contando uma história e no final dessa mensagem vou concluir com uma outra história. Quem aqui de vocês gosta de comer melado? Quem gosta aqui? Quem sabe o que eu estou falando, né? Para alguns é mel de engenho, né? Para outros é melaço, mas aqui em São Paulo a gente chama de melado. Eu gosto de melado. E esse garotinho gostava muito de comer melado e todos os dias quando ele saía da escola, ele passava ali numa mercearia que tinha vários produtos e tinha um barril de melado. Ele chegava lá, olhava, não via ninguém e tacava os dedos no barril e saía da lojinha chupando os dedos. E o proprietário percebeu que todos os dias, naquele horário, o garoto fazia isso. Ele falou, vou pegar esse menino. No dia seguinte, mais ou menos na hora que o garoto chegava na loja, o proprietário foi e se escondeu atrás das mercadorias. Lá veio o garotinho, olhou, não viu ninguém, tacou os dedos no melado. O proprietário saiu, pegou o menino. Falou, garoto, eu vou ensinar hoje a lição da sua vida. Virou o moleque de ponta cabeça e começou um processo de batismo naquele barril de melado. Mas o garotinho era crente, menino de oração, da Igreja de Deus primeiro, aleluia. E ele fez a seguinte oração à medida que o seu rosto foi se aproximando do barril do melado. Ele disse assim, Senhor Deus, faça com que minha boca seja do tamanho desta oportunidade. E essa é a minha oração por você nessa manhã, que Deus abra a boca do seu entendimento, do seu coração, para o tamanho desta oportunidade que Deus tem para você. Quantos creem nisso? Amém. Deus vai falar. Fale para a pessoa, Deus vai falar ao seu coração nessa manhã. Gostaria de ler uns versículos da Palavra de Deus como base para a mensagem desta manhã. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Tudo que vocês fizerem, façam para quem? Para o Senhor. Gostaria de intitular a palavra nesta manhã, meu trabalho, meu ministério. Vamos orar? Amado Deus, te louvamos e agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa. Mesmo frio lá fora, que privilégio temos de estar em um lugar tão aconchegante, com pessoas tão maravilhosas, temos roupas para nos aquecer, temos alimentação. O Senhor tem cuidado de nós e nós te agradecemos.
Agora, ao abrirmos a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz. E cremos que a revelação da Tua palavra causa sempre uma revolução em nossas vidas. E que seja novamente nesta manhã. Esta é a nossa expectativa, que o Senhor vai falar aos nossos corações. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Eu creio que esta mensagem tem o potencial de mudar a sua vida para sempre. Para sempre. E, inclusive, vindo para cá, a Priscila perguntou qual a mensagem que você vai pregar. Eu disse essa. Ela disse, é minha predileta. Quem já ouviu falar sobre Billy Graham? Quem é ele? Um dos maiores evangelistas de toda a história. E ele diz o seguinte: creio que o próximo e grande mover de Deus será através dos cristãos no mercado de trabalho. Quantos aqui de vocês trabalham de segunda a sexta, segunda a sábado? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, o grande e próximo mover de Deus na história da humanidade inclui a você, a sua participação ativa. E quando falamos de mercado de trabalho, né, isso também envolve aqueles que estão estudando, os estudantes. Né? Na verdade, o seu estudo é o seu trabalho. E o seu trabalho é o seu ministério. Então, tudo que você faz de preparo no seu estudo já é um passo para o seu trabalho. E é Deus já preparando você para você se unir a Ele, para Ele mudar esse mundo que tanto precisa do mover e do toque de Deus. Por falar em trabalho, como é importante nós entendermos que trabalhar é bom. Trabalhar é bom. Quando Deus criou todas as coisas e ali Ele deu ao homem este privilégio e a responsabilidade de trabalhar, o trabalho veio antes da queda, foi algo maravilhoso que Deus fez para que nós pudéssemos nos ocupar e cuidarmos do jardim, cuidarmos da natureza, produzirmos. O trabalho é bom. Um pastor amigo meu lá de Santos disse que um dia um surfista se converteu. E depois de alguns meses frequentando a igreja, o pastor estava na saída e o surfista passou por ele e disse: ei rapaz, estou te vendo aqui há alguns meses, tudo bem, tudo bem. Me conta o que Jesus tem feito na sua vida. E o surfista disse: pastor, Jesus tem mudado minha vida. É mesmo? Me conta. Ele falou: estou até pensando em procurar um emprego. E quando Jesus muda a nossa vida, Ele nos dá um propósito que envolve a nossa profissão, que envolve os nossos dons, os nossos talentos, o que nós fazemos neste mundo. Isso é importante para Deus. Tanto que a palavra trabalho, o verbo trabalhar, aparece mais de 800 vezes na palavra de Deus. Mais do que orar, do que cantar, do que louvar, é trabalhar, fazer a diferença. E nós servimos a um Deus que trabalha. Mas antes, queridos, como é importante nós entendermos o porquê das coisas. Por que nós devemos trabalhar? Queria ilustrar da seguinte maneira. Imagine que eu pudesse trazer aqui ao palco uma viga de mais ou menos aqui uns 30 centímetros de largura, mais ou menos uns 10 metros de comprimento. E eu levasse essa viga mais ou menos aqui uns 50 centímetros de altura. Quantos de vocês viriam de um lado ao outro, atravessariam essa viga até o outro lado e fariam isso aí por R$50? Quantos fariam isso? Muito bem, a maioria das pessoas não tem muito risco, não tem problema, andar rapidinho daqui até lá, todo mundo faria. Bom, vamos aumentar aqui o nosso desafio e vamos colocar esta mesma viga no topo agora de 2 edifícios de 100 metros de altura, lá em cima, mesma viga, os mesmos 30 centímetros, os mesmos 10 metros. E agora quantos de vocês cruzariam de um lado ao outro sem cordinha de segurança, tá bom? Quantos cruzariam isso por R$50? R$1.000, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 500 mil, todo mundo tem um preço, né?
Eu já cheguei em igrejas que foram a 2 milhões, mas aqui é coisa, né? Tudo bem. Rapidinho, né? Aumenta o som aí, beleza? Então, a maioria das pessoas nem por 500 mil faria, viu, pastor? Mas tudo bem. Digamos que você disse que faria isso, e você, então, está lá no edifício da esquerda, e você falou para os seus familiares, seus amigos, que você faria algo heróico, e você cruzaria até o outro lado, e eles estão no prédio do outro lado, esperando você fazer isso. E a hora você começa meio que titubear, vou, não vou, e de repente começa a pegar fogo no prédio do lado de lá. Aperta a entradinha do som aqui, ó, no computador. Isso. Não, está saindo. Aê. Vou fazer de novo. Gente, foi tão bonito. Demorei tanto para fazer isso. Vamos lá, vai sair de novo. Vamos lá. Está lá a viga. Ok? Por quê? Para alguns alunos tem que ouvir 2 vezes. Vamos lá. E aí você põe a viga lá em cima. Ela vai subir. Muito bem. E você está do lado de lá e começa então a... Sobe ela. Ela vai. Recuperação aqui. E... Aê! Começa a pegar fogo no edifício. E as escadas se bloqueiam. E o elevador fica travado. E a única maneira dos seus familiares serem salvos é você cruzar até o outro lado e trazê-los de volta em segurança. Quantos fariam isso agora? De graça. Não sei, se fosse a sogra lá, quem sabe. Alguns já iam dizer, obrigado, Senhor, leva. Já crema na hora, né? Ok. Queridos, o que mudou? A razão. O porquê. A motivação. O propósito. Como é importante nós sabermos o porquê nós fazemos algo. Eu queria dizer para você que existem pessoas, sim, no outro prédio. Talvez familiares, talvez amigos, talvez colegas de trabalho. Fornecedores, clientes, alunos, pacientes. Que estão esperando que você cruze até o outro lado, através da sua profissão, e você os traga de volta em segurança. Nós, queridos, servimos a um Deus que é trabalhador. Trindade trabalha desde o princípio. Deus Pai trabalhando criativamente, intensamente na obra da criação. Deus Filho trabalhando e trabalhou intensamente, entregando sua vida na obra da nossa redenção, da nossa salvação. E hoje Deus Espírito Santo trabalhando através da igreja, trabalhando em nós e querendo trabalhar através de nós. E hoje, ao ouvir esta mensagem, Ele vai estar falando com você. Fique atento ao sussurrar a voz de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Portanto, se Deus é trabalhador, Ele também quer trabalhar através de você. Fale para a pessoa do seu lado, Deus quer trabalhar através de você. Provérbios 12:11 diz, aquele que trabalha a sua terra terá comida com fartura. E o que é a sua terra? A sua terra é o resultado de quem você é. Seus dons, seus talentos, dons espirituais, conhecimento, estudo, sua família, os idiomas que você fala, onde você morou, as boas oportunidades, as boas estações que você passou, as lutas, as dificuldades, tudo isso é sua terra. E Deus diz, trabalhe a sua terra, desenvolva a sua terra. E quando você faz a sua parte, Deus diz, haverá alimento, fartura de alimento para você. Deus vai fazer a parte dele. E essa parceria, homem e Deus, trabalhando com Deus e Deus trabalhando com o seu povo. Nessas viagens que tenho feito para a Europa, já tive 2 vezes no país da Romênia. Nessa última viagem, o ano passado, com a Priscila, nós visitamos vários monastérios. Um país marcado na sua história pelo movimento monástico, onde os cristãos se enclausuravam muitas vezes para se proteger das invasões dos turcos na história no passado. Mas não somente isso, e depois
era onde eles, os padres, as freiras, os religiosos, onde eles então iam e faziam um voto de castidade, de santidade, de pobreza, muitas vezes um voto de silêncio, para que através desses isolados do mundo, eles pudessem estar mais próximos de Deus. E parece que até hoje essas ideias desse movimento monástico ainda permanecem na igreja até hoje. E nós temos ainda justamente o resultado deste conflito entre o que é sagrado e o secular. Na verdade, isso veio lá do passado ainda da mentalidade grega, onde Platão disse que Deus é sagrado. E Ele está longe do mundo, da matéria, do físico, onde inclusive está o trabalho. E por causa disso nós temos hoje. A gente até pergunta, Marcelo, qual é o seu trabalho secular? Secular eu sou empresário. Mas na igreja eu sou presbítero, eu sou diácono, toco no louvor, eu trabalho com as crianças. E nós fazemos essa separação até hoje. Temos então aquele que é o clero e os simples leigos na igreja. Ou aqueles que são ministros na casa, ou lá fora são servos. Aqueles que servem na igreja, aqueles que servem no mundo. Na igreja você é obreiro, lá fora você é um trabalhador. E nós fazemos essa separação. Parece que não tem nada a ver o que nós fazemos de segunda a sexta-feira. Não tem nada a ver com Deus. Essa mentalidade. Mas queria trazer uma boa notícia para você, que para Deus não existe separação entre sagrado e secular. Não existe. Duas palavrinhas para que você entenda isso. A primeira palavra em hebraico, repita comigo, avodá. Agora você já fala hebraico, olha só que lindo. Avodá significa trabalho. Mas avodá também significa adoração. Ou seja, para o judeu até hoje, trabalhar e servir as pessoas é um ato de adoração a Deus. Você já conheceu algum judeu que não gosta de trabalhar? Já conheceu algum judeu que não é próspero? Porque quando ele levanta de manhã, ele declara avodá, ou seja, através do meu trabalho, do meu serviço, eu vou adorar a Deus, vou servir a Deus. Agora, quando o crente levanta na segunda-feira, misericórdia. Oh Deus, me livra desse mal, do meu trabalho, do meu patrão, daqueles colegas. Oh Jesus, não vejo a hora de chegar no domingo para estar na casa do Senhor, louvar a Deus. Parece que trabalhar para hoje, para nós, é uma coisa tão difícil. Mas eu queria que você, ao acordar amanhã de manhã, mesmo friozinho, indo para o trabalho, você declarasse avodá. Ao trabalhar, ao usar os meus dons, os meus talentos, eu vou estar servindo as pessoas, e isso é um ato de adoração a Deus. Outra palavrinha agora já no grego, diaconia, repita comigo, diaconia. Que quer dizer servir e também ministrar. Um diácono é a mesma coisa que um servo ou que um ministro, é a mesma coisa. Para Deus não importa se você serve aos domingos, ou na segunda, ou na terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não importa se você serve dentro das quatro paredes da igreja, ou lá no seu trabalho, ou lá na universidade, ou no ônibus, ou no trem, ou no avião. Para Deus tudo é serviço, tudo é maneira de você fazer a diferença, usar o que Deus te capacitou, os dons que Ele te deu para fazer a diferença na vida de pessoas. Como é maravilhoso entendermos isso. Isso é um quebra de paradigmas e que sua mente se abra nessa manhã e você compreenda o plano que Deus tem para a sua vida. Ed Silvoso, inclusive eu vi o livro dele ali, Ungidos para o Negócio, diz o seguinte, que a maior ofensa que um crente pode fazer a Deus é dizer: eu não sou pastor, sou um simples leigo. E ele diz, olha, ele explica isso dizendo, isso faz parte de uma estratégia inteligente de Satanás para neutralizar todo um exército de cristãos já posicionados no mercado de trabalho.
Imagina o que seria de um exército que só luta aos fins de semana e descansa de segunda a sexta e mais ou menos no sábado e trabalha um pouquinho no domingo. Uma estratégia do inimigo dizer, olha, bom, você já se converteu, já vai na igreja, mas por favor, não faça muitas coisas, não mude esse mundo. Brinque de igreja, seja um crentinho lá, eu sei que você já vai para o céu, eu já te perdi, mas não me incomode, não faça diferença no mundo. É isso que ele está dizendo. Neutralizando este exército. E por falar em exército, tive, alguns anos atrás, a oportunidade de pregar numa igreja ali no Leblon, no Rio de Janeiro. Olha só, uma igreja pequena, menos de 100 pessoas. Na época o pastor tinha menos de 30 anos. E o pastor me disse, Mário, me ajuda por favor, porque tem um capitão do exército aqui, que ele quer se aposentar agora aos 45 anos, ele quer ser meu pastor auxiliar nessa igreja pequena. Conversa com ele, por favor. E é assim que a gente foi, eu preguei. Na hora do almoço, o capitão veio, o pastor botou o capitão do meu lado, aquelas coisas que o pastor sabe fazer, armar tudo direitinho do meu lado. E na conversa eu disse, capitão, quais são os seus planos? Ele disse, eu quero me aposentar no próximo ano. Eu falei, mas por quê? Ele falou, então, eu terei tempo livre para servir a Deus. Só faltava ouvir os anjos. Oh! E eu falei, mas capitão, me explica assim, me fala um pouquinho hoje do seu comando. Quantas pessoas estão debaixo hoje da sua autoridade? Ele disse, 2.500 soldados. Eu sou capitão do quartel, tal. Eu falei, se eu quiser um dia lá fazer uma palestra, ele falou, ninguém entra lá sem minha autorização. Eu falei, se o senhor não se aposentar nesse próximo ano e continuar na sua carreira militar até os 65 anos, aonde o senhor pode chegar? Ele falou, até general, quem sabe chefe das Forças Armadas. E eu falei, então quantas pessoas estarão debaixo do seu comando, da sua autoridade, da sua influência? Ele disse, centenas de milhares, quem sabe milhões de soldados. Eu usei as palavras de Mordecai para Esther e disse, capitão, o senhor já pensou que, quem sabe foi por uma posição como essa que Deus te colocou onde você está? Você já parou para pensar, quem sabe o seu trabalho seja e é o seu ministério? Ele quase saltou da cadeira e falou, nossa, não tinha pensado nisso. Gente, tem uma boa notícia. Graças a Deus o exército brasileiro está nas mãos de um grande capitão que já foi promovido, está servindo a Deus e entendeu que o seu chamado é servir ali onde Deus o colocou. E aquela igreja vai bem, obrigado. Talvez esse seja o seu pensamento. Poxa, eu não vejo a hora de ter mais tempo livre para servir a Deus. Mas Deus já te colocou no lugar para ali mesmo você servir a Deus. Você está e foi chamado para o ministério tempo integral. Aonde você está, não importa. Todos nós somos chamados para tempo integral. Pois Deus é Senhor em todos os lugares. Você conhece, já ouviu falar da janela 1040, né? De missões que ocupa ali a faixa do norte da África e a Ásia, onde estão a maioria dos povos não alcançados. Mas existe uma nova janela missionária, que é a janela missionária desse século 21, é a janela missionária do 8-18. Janela que se abre todos os dias às 8 horas da manhã e se fecha às 18 horas. No dia seguinte ela se abre de novo às 8 e se fecha às 18. Onde todos nós, temos a oportunidade de alcançarmos os povos não alcançados do outro lado do cubículo, da mesa, do balcão, da sala, do escritório. Pessoas que Deus coloca diante de nós, para que a gente possa fazer a diferença. Que grande oportunidade que Deus nos dá, como aquela do menino diante ali do melado. O que se espera de mim? Quantos aqui são pais? Vocês têm expectativas dos seus filhos? Grandes? Imagino que sim. Eu tenho, dos meus filhos. Meus pais tinham de mim. Mas o que Deus espera de você? Olha que texto maravilhoso em Tito, capítulo 3, versículo 14.
Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Vou dedicar a explicar um pouquinho mais esse primeiro ponto, depois mencionar os outros. O que Deus espera de mim, em primeiro lugar, é que eu aprenda. Repita comigo, que eu aprenda. O pastor Marcos estava falando isso antes da mensagem. De aprender a palavra. E como é importante nós aprendermos. Ninguém nasceu sabendo. Um dos grandes privilégios da vida é nós aprendermos, conhecermos. É um privilégio aprender. Charles Jones diz o seguinte: quem você será nos próximos 5 anos, onde você estará, será o resultado dos amigos que você tem, das mensagens que você ouve e dos livros que você lê. Já pensou? Você quer saber onde você vai estar e quem você vai ser em 2020? Eu posso dizer. Ou seja, quem são os seus amigos? A Bíblia fala, as más companhias, o quê? Corrompe os bons costumes. Tenha bons amigos. Você, na realidade, é a média dos seus 5 melhores amigos. O que eles fazem? Qual é o input que eles dão? A influência que eles têm na sua vida? Escolha bons amigos, especialmente os jovens aqui. Bons amigos. Ouça boas mensagens. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente tem que constantemente estar ouvindo. Hoje nós somos a geração do iPhone, do iPad, do iPod. A gente pode baixar tudo isso, comprar mensagens de áudio, ou baixar gratuitamente e ouvir onde você estiver. Na fila do banco, dirigindo, você que vai para São Paulo, né, eu ando bastante de carro ou viajo, sempre estou ouvindo. Como é importante ouvir palavras, mensagens. E você, outro dia eu fui para Campinas, cheguei lá e falei para os meus pais, eu vim ouvindo hoje, eu vim com o John Maxwell, veio comigo. Juntos, ouvindo, olha só que coisa rica. E os livros que você lê. Um livro pode transformar a sua vida, uma ideia. E como é importante você ter isso. Eu descobri que, numa estatística que diz que 65% dos formandos universitários nunca mais abrem um livro para ler. Sabe por quê? Não é preciso. Já tenho diploma, já tenho canudo, já estou formado, agora vou trabalhar e vou ganhar dinheiro. E não lê mais, porque não precisa mais. Queria fazer uma revelação aqui para vocês e mostrar, voltar um pouquinho no túnel do tempo, apresentar para vocês o pequeno Mário. Em 1900, lá em Guaraná com rolha. E ali aquela foto tirada no Colégio Batista Brasileiro. Alguém estudou aqui no Batista? Além da Priscila? Muito bem. E ali naquela foto no 3º ano primário, onde está o Wally? Onde está o Wally? Atenção, atenção. Olha lá, olha lá. Achou. Quando eu era garoto, quando eu era criança, adolescente, eu era extremamente tímido. Tinha vergonha de ler, eu lia muito mal. Tinha vergonha, até mesmo na escola dominical, quando a tia chegava lá e nós sentados na sala ali, cada um de vocês vai ler um versículo da Bíblia. Eu tremia, porque vamos ler João capítulo 3, de 1 a 5, eu estava sentado, eu era na 5ª pessoa, 1, 2, 3, 4, 5, eu já começava a ler os 5 para não gaguejar. Horrível. Quando tinha lá culto no Colégio Batista, e às vezes o pastor chamava, que ele sabia quem era filho de crente, que era então, para dar um testemunho, e eu sentava lá na última fileira, me escondia, sentava atrás de um gordinho, só para ficar assim, para ninguém me ver. Medo, vergonha de falar em público. Meu pai, pastor, meu avô, pastor, eu falei, eu nunca vou fazer isso. Tenho vergonha de falar em público? Tenho, de jeito nenhum, isso é para eles, não para mim. Eu lia simplesmente o necessário para passar de ano, para fazer a prova. E aí fui estudar, estudei nos Estados Unidos e essa é minha foto de formatura na universidade, olha só que lindo, não tinha ainda cabelo na época, né? Agora você aumenta o som mais que vai precisar.
E agora, um ano e pouco atrás, uma pessoa que estava na minha formatura me mostrou o vídeo e passou em DVD, que foi gravado em VHS na época. E eu queria mostrar para vocês esse momento histórico da minha formatura na universidade. Logo depois da formatura, saindo, meu pai com a câmera, falei: "Ei, Marião, fala aí, o que você está sentindo?" Vamos ver esse momento maravilhoso, olha lá. Sobe, sobe. It's over. Acabou. No more books. Para quem só fala the books on the table, tá outra frase para você. No more books quer dizer chega de livros. Gente, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei envergonhado. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Eu falei: vou tirar esse vídeo do YouTube de jeito, imagina, vai acabar meu ministério, vai acabar minha carreira. E eu pensei: puxa, há 30 e poucos anos atrás era dessa maneira que eu pensava. No more books. Tenho diploma, agora vou trabalhar, e trabalhei. E não li livros por 2 anos depois da minha formatura. E nesse processo conheci a Priscila, começamos a namorar, ficamos noivos, íamos nos casar, e na igreja que nós estávamos frequentando, eu já não podia participar da reunião dos jovens, já dos universitários, já tinha passado dessa. Agora eu queria fazer parte do ministério dos homens, aleluia. E fui na reunião dos homens. E quando eu chego lá, primeira reunião, um sábado à tarde, o líder do Ministério dos Homens disse: muito bem, nós vamos começar agora a leitura de um novo livro. E eu: tô fora. E ele disse: não, nós vamos ler o livro Your Attitude Keys to Success. Sua atitude-chave para o sucesso, do Dr. John Maxwell. E como eu queria fazer parte do Ministério dos Homens, eu comprei aquele livro e comecei a ler. Primeiro livro que eu li porque eu quis. E aquele livro mudou a minha vida. Mudou minha atitude com relação à leitura, com relação a tantas coisas. E antes de terminar o livro, eu já comprei um outro livro do mesmo autor. E continuei lendo. Continuei lendo. Comecei a ter uma alegria pela leitura. E 18 anos depois, quando ele veio ao Brasil, eu tive o privilégio de ter sido convidado para ser o intérprete dele, num grande evento, em vários eventos em São Paulo e em Brasília, para milhares de pessoas. E lembro, no dia que nós nos conhecemos, o coordenador do evento me apresentou ao Johnny. E eu falei: John, nós já somos amigos há quase 20 anos. Inclusive, nós já viajamos juntos, nós já tomamos café juntos, almoçamos, jantamos, fomos à praia juntos, tínhamos férias, John, inclusive dormimos juntos na mesma cama. Ele falou: mas como? Eu falei: através dos seus livros. Deu um abraço e continuamos a desenvolver uma amizade. No ano passado, eu tive o privilégio de fazer uma certificação de palestrante, de treinador, coach do John Maxwell Team. E ele não somente me inspirou a ler livros, mas ele me inspirou também a escrever livros. Imagina, quem detestava ler hoje escreve. Que transformação! E aí foi uma jornada que começou então em 2012 com as 4 estações que a irmã falou. O ano 2013, a mensagem de hoje, o meu trabalho, o meu ministério. Eu sou o terceiro, vocês já lembram, alguns se lembram quando eu tive algum tempo atrás. Meu trabalho, meu ministério, segredos do sucesso no casamento. E agora, nesse ano, lançando um novo livro com a ajuda aqui do meu amigo Marcos Camargo. O título do novo livro é Desistir Não é Opção. E vai ser uma mensagem extraordinária que já estou me autoconvidando quando estiver pronto. Mas, queridos, por que eu expus e falei sobre isso? Porque nesse processo todo de aprendizado, eu descobri minha paixão e meu propósito. Daqui 2 dias vou completar mais um ano de vida. 26 anos. E como é importante
Estava ouvindo a Ju falar na sexta-feira que ela descobriu a paixão e a razão de trabalho, o que ela quer fazer o resto da vida, eu também. Escrever e comunicar. E ser bênção na vida de pessoas. Na verdade, vi uma imagem que simboliza o que eu quero fazer justamente é um iceberg, que o que você vê fora d'água é 10%, ou seja, é a palavra falada, né? É o curso, é a mensagem. E os 90% que você não vê, que está debaixo d'água, é a palavra escrita, são os recursos, são os livros. E quando a palavra falada é esquecida, a palavra escrita, ela continua sendo lembrada e pode... Por isso que chama-se recurso. Você faz novamente, novamente e novamente. Portanto, eu digo a você nesta manhã, você paga um preço para se desenvolver. Porém, você paga um preço maior ainda para permanecer como você está. A sua família merece o seu melhor. Os dons e talentos, aquele seu potencial que está escondido, precisa ser desenvolvido para que você possa dar o seu melhor para as pessoas ao seu redor e para o seu Pai Celestial, que tanto te ama e tanto quer usar você nesse mundo. Amém? Segunda coisa, e vai ser rapidinho esses próximos pontos. O que Deus espera de mim? Que eu faça bem aquilo que é bom, ou seja, a dedicar-se à prática de boas obras. E quando a gente lê boas obras, creio que essa é uma das frases menos entendidas na Bíblia. A gente acha que boas obras é você fazer uma caridade e dar uma esmolinha para alguém num farol. Boas obras, na palavra de Deus, significa fazer bem o seu trabalho. Isso é uma boa obra. Se você é professor, dá uma aula extraordinária. Se você é vendedor, vender com integridade. Se você atende pessoas, é um funcionário público, servir as pessoas com excelência. Se você é um profissional, atender as pessoas bem. Se você prega, se você ensina, dá palestras, fazer o melhor possível. É você fazer bem aquilo que você faz. Isso é uma boa obra para Deus. Deus quer que os seus filhos façam o melhor, sejam os melhores naquilo que fazem. Deus quer que você faça isso. Número 3, para quê? Para que você supra as necessidades diárias, não somente as suas, mas as necessidades diárias que surgem ao redor, na igreja, pessoas que você pode dizer, puxa, eu tenho para dar. Cada um dá o que tem. Mas como é bom você ter recursos para você poder dar e abençoar a vida de outras pessoas, sabendo que Deus te usou, te capacitou para isso. E por último, que eu tenha uma vida frutífera, ou seja, não sejam improdutivos. Jesus falou, eu sou a videira. E nós estamos encaixados nessa videira, nós somos inseridos, enxertados nessa videira. E essa videira produz frutos. E nós precisamos produzir. Eu pergunto, se Deus fizesse hoje um inventário na sua vida, quantos frutos você tem para oferecer a Ele? Na vida que você tem, o que você viveu até hoje, você está satisfeito? Ou será que você pode dar a Deus mais frutos? Eu creio que você pode dar muito mais do que você tem feito até hoje. Seu trabalho é uma bênção. Repita comigo, diga, o meu trabalho é uma bênção. E através, veja só, Deus é tão maravilhoso, que Ele te dá dons, te deu talentos, para você abençoar pessoas, para você glorificar a Deus, e através do seu trabalho, Deus ainda te paga. Deus ainda te abençoa financeiramente. Parece que eu estou fazendo algo errado. É tão bom, tão gostoso, e através disso ainda eu sou abençoado. 2 Coríntios 2,9 diz que aquele que supre semente o que semeia, e pão ao que come, também suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Que maravilhoso, como Deus já pensou em todas as coisas, inclusive no nosso sustento. E sabe de uma coisa? Quem é uma bênção? Você é uma bênção. Olhe bem nos olhos da pessoa, se ela diga, você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção lá atrás sozinho, viu, brother? Você que está assistindo pela internet, você é uma bênção. E Deus quer usar você para ser bênção neste mundo. Mais do que você pode imaginar.
Onde você vai ser bênção? Onde Deus já te plantou. Nas 7 montanhas de influência na sociedade, né? Seja na família, seja na mídia, seja na educação, no governo, no entretenimento, seja no mundo dos negócios. Você está inserido em algum desses lugares e Deus quer usar você, onde você está, para ser bênção, para influenciar este mundo. E como Deus vai fazer isso? Muito simples. Vivendo o que essa igreja acredita. Quem é o primeiro? Deus primeiro. Quem vem em segundo lugar? As pessoas. E quem é o terceiro? Eu sou o terceiro. Vivendo essas prioridades de Deus, como terceiro que serve as pessoas, que glorifica a Deus, avodar, você vai fazer a diferença neste mundo. Onde você estiver, no trânsito, no trabalho, em casa. No passado, quando Deus chamou um homem, Moisés, para se unir a ele, para libertar o seu povo, para fazer diferença naquela história da humanidade. E aquela experiência, Êxodo 3, você sabe, Moisés ali na sarça ardente, e Moisés relutando, e Moisés dizendo, não sou eu, não sei falar, não posso, né? cheio dos complexos, cheio das desculpas. E talvez você já teve esse papo com Deus, ou você está tendo agora, Deus, você tem o cara errado, não sou eu. Não sei falar, não sei isso, não sei aquilo. Aí Deus chegou num momento e falou, deu um basta, disse, Moisés, o que é isso na sua mão? E Moisés olhou, ele tinha uma vara. Vara é um instrumento de trabalho dele. Ele era pastor de ovelhas. Era o símbolo da profissão dele. E aí Deus falou, então Moisés, joga essa vara. Ela se transformou ali numa serpente. Deus fez o milagre e voltou ao normal. E Deus disse para ele, leve essa vara e com ela você fará sinais milagrosos. Eu declaro hoje sobre a sua vida, e Deus está perguntando, o que é isso que você tem na sua mão? Qual o símbolo da sua profissão? O instrumento do seu trabalho? É um teclado, é um computador, é um bisturi, é um tablet, eu não sei o que é. Mas Deus está dizendo, com o seu trabalho, com a sua profissão, Deus está dizendo, eu vou fazer sinais milagrosos. Alguém pode dizer glória a Deus, aleluia. Pois nós servimos ao mesmo Deus de ontem, de hoje, eternamente. O mundo precisa do poder de Deus, do povo de Deus, da ação de Deus, e Ele vai fazer através de você. E vai fazer também no seu trabalho. Deus faz milagres aqui aos domingos, mas Deus vai fazer milagres na segunda-feira. Lá no seu trabalho você precisa de uma solução. A empresa está parada, precisando de uma resposta, e Deus vai dar a resposta a você. Para um discernimento com o cliente, com o fornecedor, com o aluno, com o paciente, Deus vai te usar. Talvez uma palavra de conhecimento, talvez uma oração, talvez um abraço. Talvez um encorajamento, um sorriso. Deus vai usar você. Milagres vão acontecer. Primeiro na sua vida e depois através da sua vida. E Moisés creu na palavra de Deus. E ele obedeceu. E ele saiu da onde ele estava. E diz a palavra de Deus que ele foi, pegou a sua mulher, os seus filhos. Olha a importância da família, você não faz sozinho, ministério sem família. E ele voltou para o Egito. De onde ele tinha fugido? Para onde? Olha o senso de humor de Deus. É para lá que você vai voltar, Moisés. E diz a palavra de Deus que Moisés levava na mão a vara de Deus. Antes daquela experiência, Moisés tinha na sua mão a vara de Moisés. E depois daquele encontro com Deus, ele levava consigo a vara de Deus. O seu trabalho não é seu, é de Deus. Ele deu para você. E você é mordomo disso, pertence a Ele. É só porque você acha que você ganha dinheiro com isso que é seu? Não, é dele. É instrumento dele para abençoar a sua vida. Instrumento dele para você abençoar outras pessoas, para você servi-lo. A vara de Deus. Hoje você vai sair daqui com a sua profissão, que é o trabalho de Deus.
Pois hoje você está tendo uma experiência nessa sarça ardente com Deus falando com você nesta manhã. Veja só um exemplo maravilhoso de alguém que usa o seu trabalho, por mais simples que seja, com uma vara diferente, um rastelo. Preste atenção como você pode ser usado por Deus e abençoar muitas pessoas, mais do que você pode imaginar. Que lindo, né? Você influencia muito mais do que você pode imaginar. Se você é diretor, CEO, ou você tem uma posição simples na sua empresa, não importa. Ou você é dona de casa. É o seu ministério. Seu trabalho é o seu ministério. Queria concluir contando essa história. Quantos aqui querem ter uma vida extraordinária? Quem quer ter uma vida extraordinária? Eu quero. A história de uma mulher que viveu milhares de anos atrás. E naquela época, as cidades não tinham água encanada, como nós temos hoje. E era então tradição as mulheres, as moças, saírem das suas casas e irem até o poço fora da cidade, ali extraírem água e trazerem de volta para casa. E um dia essa jovem está trazendo água de volta para casa e um estrangeiro aborda ela e fala assim: eu estou com sede, você me dá água para beber, por favor? E ela muito gentilmente deu água para ele. Mas como uma mulher muito observadora, como as mulheres são, ela percebeu que próximo a ele haviam camelos que haviam chegado da longa viagem, ajoelhados, descansando, e ela disse: o senhor quer que eu dê água para beber para os seus camelos? E ele falou: mas claro que sim. Então a moça voltou lá até o poço, pegou
a água do poço e foi despejando naquele bebedouro e foi fazendo aquela viagem inúmeras vezes, porque são necessários de 1.000, ou seja, de 100 a 150 litros de água para encher o tanque de um camelo. Vezes 10, estamos falando de mais de 1.000 litros de água. Aquela moça deve ter ido ao bebedouro, ao poço, bebedouro, inúmeras vezes, quem sabe por horas de trabalho árduo. E quando ela terminou, aquele homem ficou tão impressionado e disse: puxa, eu quero conhecer a sua família, mas antes ele deu joias de presente para ela. Foram para a casa dela, ele e sua caravana, e aí fizeram uma festa, um jantar especial para essa pessoa. E antes do jantar ele disse: olha, eu preciso revelar a verdadeira razão da minha viagem de estar aqui. Ele disse: olha, eu trabalho para um homem muito rico, e ele tem um único filho, e ele disse: olha, eu quero que você procure uma esposa para o meu filho, nessa cidade, nessa terra da onde eu vim. E com tal responsabilidade, ele falou: puxa, eu não posso simplesmente escolher qualquer mulher, tem que ser uma mulher diferente, tem que ser uma mulher que se sobressaia sobre as outras. E ele teve uma ideia, ele falou: Deus, olha, eu vou pedir para uma mulher fazer algo, e aquela mulher que estivesse disposta a fazer este algo, e o extra, essa será a mulher extraordinária. E de todas as mulheres naquela cidade, a única que ofereceu de tirar água para os camelos dele foi essa jovem. E ele então fez uma proposta de casamento para ela, ela conversou com a família, aceitou, foi um jantar maravilhoso. Depois ele ainda deu mais joias para ela, roupas finas, deu tesouros para a família inteira, foi um natalzaço ali de presente. E no dia seguinte essa jovem foi em direção para conhecer o seu futuro marido. Quem é essa moça extraordinária? Também, mas essa é Rebeca. Rebeca. Anote aí 4 palavrinhas que tornaram Rebeca extraordinária. Em primeiro lugar, todas as palavras começam com as letrinhas EX. Rebeca, ela cumpriu com a expectativa daquele senhor Eliezer. Ele queria água, ela deu água e ela cumpriu a expectativa. E saiba, gente, o mundo, as pessoas com quem nós trabalhamos e convivemos têm expectativas ao nosso respeito. E nós, como terceiros, temos que servir e cumprir essas expectativas. Mas não somente para aí. Número 2, ela estava disposta a fazer o extra, que a maioria das pessoas não fez. Ela foi, ela sabia que era um trabalho difícil para puxar água para aqueles 10 camelos. Eu pergunto, quem aqui quer ser promovido no seu emprego? Ter um bônus, crescer? Quem quer aqui? Deixa eu ver, muito bem, alguns. Então, eu vou te dar o segredo. Faça o extra, que a maioria dos seus colegas na empresa não quer fazer. E daqui a um ano a gente volta a conversar. Quando você faz o extra para as pessoas, você está disposto, se preparando para receber o extra de Deus. Um segredo. E o mercado hoje, ele contrata pessoas que têm um extra no currículo. E o mercado promove pessoas que fazem um extra que a maioria das pessoas não querem fazer. Terceiro, não somente isso, expectativa extra, mas ela fez um trabalho excelente. Boas obras, fazer bem feito esse trabalho. Ela encheu o tanque dos 10 camelos, ainda bem, porque senão no dia seguinte ela teria parado no deserto. Você nunca sabe quem você está servindo. Faça sempre com excelência. E por último, Rebeca tornou-se um exemplo para nós. 5.000 anos depois, nós estamos falando dela. Ela não somente entrou numa das famílias mais influentes de toda a história, tornando-se nora de Abraão, esposa de Isaac, mas a geração que veio após ela tornou-se 27 tátaras-avó do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! A descendência que veio. Que exemplo de vida! E nós estamos falando dela hoje. Mas outra coisa que me chama a atenção nessa história são os camelos. E eu declaro sobre a sua vida que há bênçãos escondidas nos camelos. Aleluia! 3 perguntinhas, olha só.
Assim que Rebeca deu água para os camelos, Eliezer deu joias para elas. Primeira pergunta: onde estavam escondidas aquelas joias? Os camelos. Ou seja, há bênçãos de Deus escondidas nos camelos para você. Bênçãos para você. Ao servir, ao fazer a diferença, dar o extra, cumprir a expectativa, Deus vai abençoar a sua vida. Não pare de servir. Não pare de fazer a diferença. Deus vai te abençoar. Não somente isso, naquela noite, quando, antes do jantar, Eliezer deu mais joias e mais roupas para ela e deu tesouros, diz a Bíblia, tesouros para a família. Eram 10 camelos, era muita coisa. Tesouros. Segunda pergunta: onde estavam escondidos os tesouros? Não era no bolso de Eliezer, eram nos camelos. Ou seja, há bênçãos de Deus escondidas nos camelos, bênçãos para a sua família, para a sua casa, para a sua descendência, para os seus filhos, para os seus netos. Continue servindo a Deus, continue fazendo a diferença, Deus vai abençoar a sua casa. Os seus filhos, os seus netos vão agradecer: pai, obrigado pelo seu investimento. Avô, vovô, obrigado porque você foi um homem íntegro, justo, honesto, trabalhador. E não somente isso. No dia seguinte, quem levou Rebeca para conhecer o seu maridão? Os camelos que ela serviu no dia anterior. Ou seja, você vai descobrir o seu destino servindo, fazendo a diferença. Talvez um destino que você não saiba, uma mudança de carreira, mudança de oportunidade, um início de um novo ministério, eu não sei, mas Deus sabe, um destino que Deus tem, que começou para Rebeca quando ela serviu os camelos. E são esses camelos que vão te levar onde Deus quer que você chegue. Que você saia daqui procurando esses camelos de oportunidade que estão ao seu redor. E eles estão aqui, estão espalhados. Sirva as pessoas e veja as bênçãos desses camelos que Deus tem para a sua vida. Um garotinho gostava de pegar as pessoas em pegadinhas, pegava todo mundo, menos um, seu avô, um homem muito sábio, muito inteligente. E um dia o garoto teve uma ideia maravilhosa de capturar um passarinho nas suas mãos e perguntar para o avô se o passarinho estava vivo ou morto. Se o avô dissesse vivo, ele... Se dissesse morto, ele abriria as mãos. Olha só, maravilhosa ideia. No dia seguinte, lá foi ele, armou uma arapuca, chegou correndo para casa do vovô. Vovô, eu tenho uma perguntinha para você hoje. Eu tenho um passarinho nas mãos. Ele está vivo ou ele está morto? Aí o vovô olhou para ele, deu um sorriso. Ele falou: meu filho, tudo depende de você. Tudo está nas suas mãos. E essa frase que eu concluo essa mensagem para você. O que você vai fazer com o seu trabalho, com o seu ministério? Tudo depende de você. Está nas suas mãos. É um grande privilégio saber que Deus capacitou você com dons e talentos para você usar na sua profissão. Porém, o seu trabalho vai muito além do seu salário, faz parte dos planos de Deus para o sustento da sua família, mas também para a expansão do reino de Deus no mundo. Portanto, una-se a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Então você viverá feliz e realizado ao cumprir o seu propósito, o seu destino para o qual você foi criado. E lembre-se agora em sempre desse princípio que pode transformar a sua vida. E o princípio é esse: o meu trabalho é o meu ministério. Vamos repetir isso? O meu trabalho é o meu ministério. Vamos orar? Deus pergunta para você nessa manhã: o que é isso na sua mão? Vamos ficar todos de pé. O que é isso na sua mão? Qual o símbolo da sua profissão? Qual o seu instrumento de trabalho? E Deus está perguntando: será que você está disposto a entregar isso, consagrar isso a Ele? Dizer: Deus, usa-me, tudo que tenho, tudo que sou,
Usa-me. Eu voltar amanhã no trabalho, eu vejo as pessoas com olhos diferentes. Que eu esteja atento a novas oportunidades. Pai, coloca um amor, uma paixão pelas pessoas. Coloca, Senhor, um desejo de executar o meu trabalho com destreza, com excelência. Que através do meu trabalho as pessoas glorifiquem ao Pai que está nos céus e vejam essas boas obras, essa criatividade. E eu perguntar, de onde vem isso? De onde vem tanta criatividade? De onde vem tanta paixão, tanto discernimento, tanto amor? Você vem dizer, não, isso foi dado pelo meu Pai Celestial, que é o primeiro. E você é o segundo, eu estou aqui para te servir. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Seus princípios são tão especiais, tão marcantes. Senhor, que nesta manhã possamos entender que não existe separação entre sagrado e secular, mas que o Senhor nos chama para nos unirmos ao Senhor, que o nosso trabalho tem tudo a ver com o Senhor, com o teu propósito, para esta igreja, para Alphaville, Senhor Deus, para São Paulo, para o Brasil, para as nações. Pai, obrigado pelos dons e talentos que o Senhor já derramou sobre esses jovens, homens, mulheres, Senhor Deus. Tanto potencial, tanto conhecimento, tantos relacionamentos, tantos recursos. Pai, em nome de Jesus, que isso seja utilizado na expansão do Teu reino. E Pai, que vejamos um grande crescimento nesta igreja, em nome de Jesus, um grande verão de produtividade, Senhor Deus. Que virá nesses próximos meses, nesses próximos anos, fruto da tua igreja, viver esses princípios de prioridades como terceiros, adorando a Deus primeiro, servindo as pessoas, usando o seu trabalho, as ferramentas, os recursos, os conhecimentos, o network, para expandir o teu reino, Senhor Deus, fazendo um trabalho excelente, Pai. Que esse lugar seja pequeno, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, pela obra que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Pai, abençoamos a vida dos pastores da igreja, Senhor Deus, pastor Marcos, pastora Ju, os líderes, Senhor Deus, coloca a tua mão de bênção sobre eles, Senhor Deus. Encoraja-os a seguirem em frente, Senhor Deus. E abençoa esses líderes, esses obreiros, Senhor Deus, homens e mulheres dessa igreja que saem daqui com um desafio no coração, entendendo que o seu trabalho é um ministério, Senhor. E obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio que nós temos de darmos a Ti o nosso melhor, servindo as pessoas e glorificando a Ti, Avodá, Senhor. E obrigado pela obra que o Senhor já está fazendo e irá fazer, pelos sinais milagrosos que acontecerão diante dos nossos olhos, nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, Senhor. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoe a pessoa do seu lado, diga: seu trabalho é o seu ministério. Seu trabalho é o seu ministério. Deus vai fazer grandes coisas. Fala isso, profetize. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, no seu trabalho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de nós terminarmos, só queria dizer que nós trouxemos alguns recursos, que são os livros que estão aqui, das 4 estações, o livro Eu Sou Terceiro, o meu trabalho, do casamento, a pulseira, enfim, tem uma promoção especial ali, você pode pagar com cartão de crédito também, glória a Deus. Mas é uma maneira de abençoarmos a sua vida e vocês abençoarem a nossa também. Um privilégio estar com vocês nessa manhã. Pastora, Deus abençoe grandemente. Obrigada, Marião. A gente vai fazer a ceia e fazer uma conexão direta aqui com o que o Mário acabou de trazer para nós. Vou compartilhar com vocês 3 obras fictícias. Uma que inclusive a gente compartilhou com muitas pessoas, acho que pelo WhatsApp, um vídeo de evangelismo orgânico. Uma moça
que durante a faculdade se manteve muito firme aos ideais dela, aquilo que ela acreditava. Ela exercitou o ministério dela durante a sua faculdade, e isso fez com que alguém fosse impactado, que depois impactou outra pessoa e outra pessoa. E nesse vídeo é mostrado as pessoas nos seus locais de trabalho, se mantendo muito conectadas com Deus, realizando o ministério delas na realidade delas, e aquilo sendo passado e influenciando pessoas adiante. Depois disso tem um filme, que acho que também muitos já assistiram, que é Deus Não Está Morto, que é do ano passado, que foi feito por pessoas que tiveram a sua fé confrontada na época de universidade. E o filme mostra um rapaz que numa aula de filosofia, se eu não me engano, ele resolve declarar a fé dele e compra uma briga com o professor para debater a fé dele. E ele acaba impactando aquela classe toda. A terceira obra eu assisti ontem, que é exatamente o oposto disso, que é o que o mundo tem feito. Eu assisti um filme de comédia em casa, dessas comédias escolares americanas, e o filme era uma moça de 17 anos, bacana menina, sempre foi muito tímida, e ela acaba mentindo que ela teve um relacionamento sexual com um rapaz, e ela começa a ser vista como a fácil da escola. E olha que interessante as estratégias malignas do mundo, né? Essa moça, como ela é muito compassiva, ela acaba ajudando vários meninos que são tímidos, que têm problemas. Ela deixa eles dizerem que eles tiveram alguma coisa com ela. Ela continua virgem durante o filme inteiro, mas ela deixa as pessoas dizerem que tiveram alguma coisa com ela. E, paralelamente, tem um grupo de jovens cristãos. E o filme traz esses jovens cristãos super caricatos, super caricatos. E eles são ridículos. São aparentemente assim lindos, todos bonitos, todos, mas por dentro mostra que eles estão podres. Então eles não param de julgar, fazem coisas por baixo dos panos. Inclusive essa moça que está nessa situação vivendo aí no filme, ela vai procurar um pastor e o pastor está muito mais preocupado em dizer para ela o que ele acredita do que ouvi-la de verdade. Ou seja, nesse filme mostra exatamente o outro lado da moeda. Os cristãos dando um mau exemplo dentro do seu lugar de trabalho, entre aspas, né? E eu ontem finalizou o filme, eu fiquei pensando que triste, né? O jovem que assistir esse filme, ele vai olhar para aqueles cristãos e vai achá-los caricatos e ridículos. Então, assim, é muito mais próximo, muito mais real do que a gente imagina. Então, é desde a escola, sabe? Desde a escola, no trabalho. Às vezes as pessoas... E assim, a Bíblia fala, né? Humilha-te sob a mão poderosa de Deus e Ele no devido tempo te exaltará. A Bíblia fala para amar os outros como a ti mesmo. A Bíblia fala tantas coisas para a gente, quando chega no mercado de trabalho, a gente tenta se proteger. A gente acaba entrando no esquema, né? Não, mas aqui não é assim que funciona. Então hoje, o Senhor nos indicou, nos disse que ceássemos para anunciar a vinda dele, né? Para lembrar dele, para lembrar do que ele fez por nós e para anunciar para o mundo aquilo que ele fez por nós até que ele volte. E ele prometeu que ele vai voltar. Ele disse: essa é a representação do meu sangue e da minha carne. E ele falou assim: façam isso em memória de mim, até que eu volte. Obrigada, gente.
E ele também falou para que a gente se examinasse antes de tomar a ceia, para que a gente não tomasse indignamente, porque tomar a ceia indignamente é maldição para nós mesmos. Então feche os seus olhos agora. Eu peço para que o Senhor venha sondar os nossos corações. Pai, me perdoa, em primeiro lugar, pela minha limitação humana. Porque eu questiono, e eu questiono de uma forma negativa. Me perdoa porque eu não compreendo, e porque eu julgo a mim, ao Senhor, às pessoas. O Senhor nos ensinou que quando alguém batesse de um lado, a gente tinha que oferecer o outro. O Senhor nos ensinou que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, porque é tão difícil. Que nessa manhã, quando a gente tomar o cálice e comer do pão, que a gente lembre que não é só aqui dentro da igreja que a gente tem que anunciar a tua vida, a tua morte, a tua ressurreição e a tua volta. Mas é no mundo. Em tudo que a gente faz. Dentro da nossa casa. Com as pessoas lá fora. E que realmente não haja mais divisão. Inclusive de quem a gente é. Lá fora e aqui dentro. Levanta do teu lugar. Vem pegar aqui na mesa. Vem até a mesa do Senhor. Vem pegar o cálice, o pão. Pode vir, gente. Pode pegar. Pega e volta para o seu lugar, amor. Volta para o seu lugar. Obrigada, Pai. Porque o Senhor nos prepara uma mesa para que possamos cear contigo. Permaneçamos na videira, assim como quando tomamos do cálice, comemos do pão, que permaneçamos dessa mesma forma, a todo momento, Pai. A gente vai tomar a ceia juntos, assim que todo mundo terminar de se servir. Daí a gente vai cantar mais um cântico e se despedir. De novo, ali atrás tem os livros dessas mensagens tão impactantes que Deus tem trazido para o Mário, para a sua casa. Não deixem de ser abençoados e abençoá-los também. Em nome de Jesus. Vamos tomar e comer?
Passe o copinho para o lado, alguém vai passar aí e pegar para você. E já dê a mão a alguém. Nós vamos orar o Pai Nosso juntos. Levante-se aí onde você está. Dá a mão aqui. Dá a mão para mim. Queria que você orasse bem alto o Pai Nosso. Que você se lembre dessa palavra no seu dia. Quando você acordar de manhã e falar o quê? Avodá. Não é a tua avó dar. Avodá. Amém? É o trabalho, a bênção, a graça que o Senhor te dá nesse dia. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos cantar e nós vamos para casa, no nome de Jesus. Assentado, tu que estás atualizado, meio ao ser.